Irmãos, a paz e a graça para todos. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos, né? Houve aí uma queda de energia, né? Mas vamos dar sequência ao culto. Eu acredito, lá no tempo de Paulo também não tinha eletricidade no tempo de Jesus, né, irmão Francisco? E se fazia o culto, e o culto era alegre, era animado. E vamos seguir, né? Vamos continuar. Nós tomamos aqui uma escritura no livro de Romanos, no capítulo de número 8, versículo 5, não foi isso que a gente leu? E esse versículo diz assim: a palavra de Deus diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Então, esse é o amor de Cristo, né, por nós. É um amor incondicional, né? Nós não precisou que a gente fizesse alguma coisa para obter a atenção desse amor, né? Não foi necessário a gente fazer alguma coisa. Ele mesmo expressa esse amor por nós, olhando para nós, estando nós ainda em uma condição deplorável, né? Numa condição ainda de pecado, ainda estávamos ali envolto, né, em tudo aquilo que contrariava e que contraria Deus, mas esse amor, que é o amor de Deus, nos alcançou, né, irmãos? Aleluia. E nos trouxe para junto dele. Ele foi buscar nós lá onde nós estávamos, lá no monturo, na sarjeta, e trouxe-nos para o seu reino, para a sua presença, para viver com ele e desfrutar de sua bênção, de sua graça. E é por isso que nós estamos aqui. Como eu citei antes, à tarde eu estava meditando um pouco e veio à minha mente, porque eu vi um programa de louvor, um certo pastor denominacional, e esse homem, esse senhor, ele é muito conhecido no país, né? Ele é famoso no país. E eu me lembrei de uma situação que ele fez, que foi batizar uma jovem em traje de banho. E ele mesmo estando em um traje de banho. Eu fiquei assim, e aquilo veio na minha mente quando eu estava meditando, e eu até escrevi algo onde eu pus assim, eu disse assim: muitos querem ser crentes, mas não querem ser cristãos. Eu meditando ali, aí eu vi essa inspiração, eu tomei isto e anotei aqui do ladinho aqui, e estou citando aqui para os irmãos. Por quê? Muitos querem ser crentes. Porque os crentes atuais são crentes modernos, né, irmão? Que alinharam a sua vida da mesma forma que o mundo, da mesma maneira, adotando as coisas do mundo, trazendo as coisas do mundo para a sua vida. Não é isso?
O crente de hoje é um crente que não renuncia às coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece, né? Então, nós sabemos, o profeta desta era nos disse que, olha, chegou a energia, né? Desliga essa caixa desse ventilador. Então, irmão, dando sequência àquilo que eu estava falando, né? Acabou de voltar a energia novamente, graças a Deus, né? Clareou mais um pouco. E o que acontece? Hoje, como eu falei aos irmãos, os crentes de hoje não renunciam nada que o mundo tem, né? Então, ser crente hoje, para o mundo religioso, tá fácil demais. Não é isso? Porque eles podem tudo, eles podem de tudo. Agora, o cristão, não. O cristão, ele baseia a sua vida, a sua conduta, o seu andar, o seu caminhar naquilo que a palavra de Deus diz. Não é isso? Porque, olha só, irmãos, eu imagino, eu fico pensando assim, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve que abrir mão da sua filiação, abrir mão da sua glória, porque ele veio dos portais da glória. Porque ele estava com o Pai e ele vai ter que abrir mão de tudo aquilo para se fazer semelhante a nós. Viu, irmãos? Para se fazer semelhante a nós. E por que ele fez isso? Por amor. Viu, irmãos? Ele fez isso por amor. Ele me amou e amou cada um de nós. E ele colocou esse amor por nós, ele colocou acima de qualquer coisa. Viu, irmãos? Abrindo mão da sua própria vida, porque ele não viveu aqui para si mesmo. Tudo que ele fez aqui, o profeta desta era disse que tudo que ele fez foi para os outros, em benefício dos outros. E vida eterna não é viver para si. Vida eterna é viver para os outros. Viu, irmãos? É viver para os outros. Então, olha só. Então, essa escritura, a Bíblia diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Então, Deus deu uma prova desse amor por cada um de nós. De que maneira? Enviando o seu próprio Filho e vindo em seu Filho, andando e caminhando entre os homens para nos salvar. Viu, irmãos? Para pagar a nossa dívida, que era tão alta que nós não podíamos pagar. E a Bíblia diz lá em Cantares que esse amor, é expressado esse amor em Cantares, dizendo assim: as muitas águas não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda, todo o seu ouro, por esse amor seria desprezado. Então, não haveria outra forma, né?
Não há nada que possa comprar esse amor. Porque esse amor, o amor de Deus, não se pode comprar por dinheiro, riqueza, fazenda, por nada disso. Viu, irmãos? É um amor, como eu falei para os irmãos, incondicional. E ele vai provar esse amor enviando o seu filho, vindo no seu filho, se encarnando no seu filho, para provar esse amor. Porque amar é dar, é se entregar. E Jesus vai fazer justamente isto. Se entregar, se doar, se dar. Por mim, por ti, e sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, no entendimento, inimigos de Deus, sendo inimigos, mas ele vai vir para nos reconciliar consigo. Por meio do seu Filho, Deus vai reconciliar o mundo consigo mesmo. Ele vai estar no seu Filho reconciliando o mundo consigo. Então, olha só, irmãos, preste bem atenção. Lá no livro de João, no capítulo de número 13 e no versículo de número 1, a Bíblia diz assim: e como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o último momento em que Jesus esteve aqui, ele vai expressar esse amor. Ele vai demonstrar esse amor por nós. E olha só, você percebe que daqueles discípulos ali, dos 12 que estão com Jesus, todos, praticamente, todos eles, com exceção de João, vão abandonar Jesus. Vão fugir para não se comprometer com Jesus. Pedro, até mesmo Pedro, vai negar Jesus três vezes, vai espraguejar, não é isso, irmãos? Para não se comprometer com ele. Mas a Bíblia diz que ele amou-os até o fim. E você vê que na ceia, ali, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele lava o pé de cada um deles. Viu, irmãos? E mesmo já sabendo que Judas ali iria traí-lo, mas você vai ver o gesto de Jesus. É de se submeter, viu, irmãos? De se entregar por eles. E ele vai lavar os pés dos discípulos, vai enxugar os pés dos discípulos ali. Mas ele amou cada um deles até o último momento da sua vida. Ele vai expressar isto, não é? Lá em João, no capítulo 13, no versículo 15, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Viu, irmãos? Olha só o que vai acontecer. Viu? A Bíblia diz aqui que ninguém tem maior amor. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida. De dar alguém a sua vida. E ele vai dar a sua vida. Ele vai dar a sua vida por seus amigos,
E lá no livro de Romanos, a Bíblia diz que pode ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pelo bom. Talvez alguém ouse morrer. Parece que é no versículo de número 8. Aleluia, glória a Deus. Então pode ser que alguém pelo bom, alguém queira se entregar, se dar para morrer no lugar de alguém. Mas eu acho difícil. Algum homem aqui nesta terra, alguém aqui, querer dar sua vida por uma pessoa boa. Agora Jesus vai dar a vida dele por pessoas, por pecadores. Viu, irmãos? Por pecadores. Por pessoas que estavam vivendo uma vida errada, e ele vai dar sua vida para resgatar estes, para trazer estes de volta à presença de Deus. Né? Então, eu imagino que nenhum de nós aqui teria coragem de dar a sua vida, de morrer no lugar de alguém. Não é não, irmão Francisco? Não. Por mais bom que essa pessoa seja, eu acho que ninguém, se alguém tivesse marcado para morrer, ele disse, não, tu não vai morrer, eu vou morrer no lugar dele. Eu vou morrer no lugar dele. É difícil. Alguém ter coragem de dar a vida pelo seu melhor amigo. Não tem quem tenha essa coragem aqui, não. Mas Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar a vida dele por nós. Aleluia. Sendo nós imperfeitos, sendo nós falhos, não é isso? Ele vai dar a sua vida. Aqui também, o apóstolo Paulo, lá no livro de Coríntios, no capítulo 5, versículo 14, diz assim, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange. Sabe? Paulo entendeu. Paulo chegou a compreender esse amor. Porque ele diz assim, o amor de Cristo é tão grande pela humanidade, pelos seus, que esse amor nos constrange. Viu, irmãos? Que esse amor nos constrange. E Jesus, ele vai dar a sua vida, é 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 5. Glória a Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 13, 14. Diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Agora, o cristão, quando ele chega a entender, compreender esse amor, ele não vai querer viver mais para si. Ele não vai querer viver mais para si. Ele vai querer viver agora, ele tem que viver, ele tem que morrer com Cristo, para que ele possa ressuscitar com Cristo. Viu, irmãos? Nós precisamos morrer com Cristo, para que a gente possa ressuscitar com Ele.
E a vida que a gente vai viver agora não é mais para nós, tem que ser para Ele. Nós não podemos viver mais para nós. Você não pode viver mais para você, para satisfazer as suas vontades, seus desejos. Não, temos que viver para Ele, porque Ele morreu por nós. E quando eu falo de morrer com Ele, estou falando das vontades, dos desejos. Esses desejos precisam morrer, irmãos. Tem que nascer em nós uma outra vontade. E essa vontade tem que ser a vontade de Deus. E temos que caminhar com essa vontade em nós. Essa vontade tem que estar em nós. A vontade de Deus, a vontade de Cristo tem que estar em nossas vidas. Porque se a vontade dele não estiver em nós, vai estar a nossa vontade. E para que a vontade dele esteja em nós, ele precisa estar em nós. O seu espírito, a sua vida, porque ele morreu justamente para que a vida dele pudesse vir sobre nós. Essa vida tem que vir. E qual era a vida que estava em Cristo? Era o Espírito Santo. A vida eterna. Ele tem vida eterna para dar para nós. Então, se nós recebemos o sacrifício, a obra, aquilo que ele fez, e ele fez tudo isso por amor, ele não foi obrigado a fazer isto. O Pai não o obrigou a fazer isto. Viu, irmãos? Ele se submeteu à vontade do seu Pai. Era necessário que fosse assim. Se não fosse assim, irmão, nós não estaríamos aqui hoje. Vocês estão entendendo, irmãos? Então é isso. Aí aqui no livro na primeira carta de Pedro também diz assim: porque Cristo também padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos. Olha só. O justo pelos injustos. Para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade. Mortificado na verdade. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, olha só. Mortificado na carne, vivificado no Espírito. Viu? Então, irmãos, a única coisa que pode vivificar uma pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus em nossa alma. Se o Espírito Santo não estiver em nossa alma, nós não poderemos ser vivificados. Mas para sermos vivificados, nós temos que morrer para ser vivificado. Porque Jesus foi necessário que ele morresse. Ele mortificou a sua carne, ele abriu mão da sua vontade e rendeu a vontade dele ao Pai. E é o que nós precisamos fazer. É render a nossa vontade à vontade de Deus. Se nós não fizermos assim, irmão, nós estamos aqui só nos enganando. Só caminhando para aqui vão. Tá? João capítulo 3,16. 1 João. Lá no capítulo 3 de João, é o Evangelho, essa aqui é a carta. No Evangelho de João, no capítulo 3,16 diz: mas Deus prova o seu amor. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus amou o mundo de tal maneira que ele vai dar
E a maior prova do amor é quando alguém se entrega, se dá. Às vezes eu posso dizer assim, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Mas só as palavras não vão demonstrar esse amor. O que vai demonstrar o amor são as minhas atitudes, são as minhas ações. É aquilo que vai demonstrar que eu realmente amo. Viu, irmãos? Foi justamente isso que Deus fez. Quando Deus diz que Ele amou o mundo de tal maneira, Ele vai enviar, Ele vai dar, vai entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. E Deus vai ver aquele filho ali, pendurado numa cruz, sofrendo aquelas dores terríveis. Ele vai ver o pecado de toda a humanidade vir sobre ele. Ele vai ter que abandonar aquele filho no Getsêmani. Vai ter que deixar o filho seguir só até o Calvário. Meus amados irmãos. Agora imagina, eu fico pensando, Deus vendo o seu filho morrendo, sofrendo aquelas dores, aquela chicotada, vendo o corpo dele dilacerado, e ele olhando e vendo que aquele filho é um filho inocente, santo. Irmão, imagina, você já parou para pensar como o coração de Deus ficou naquele momento? Porque quando a gente vê um filho nosso numa situação difícil, parece que é como se vai rasgando tudo por dentro de nós, né, irmãos? Verdade. Agora imagina o coração de Deus. E nós temos um coração endurecido muitas vezes. Agora pense, Deus vendo aquele filho ali, agonizando na cruz. E ele ouvindo aquele clamor daquele filho, dizendo, Pai, por que me desamparastes? Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, você já parou para pensar? Tudo aquilo, todo aquele dia, toda aquela hora, ali no Calvário, ali, Jesus sofrendo. Vai sofrer 6 horas ali na cruz, da hora 9, né? Das 9 horas da manhã, da hora terceira, da terceira hora, né? Da hora de 9 horas até as 3 horas da tarde. 6 horas na cruz, sofrendo, ali. Ele sendo punido no nosso lugar, tomando um sofrimento que era para nós. Vê, irmãos? Você já parou para pensar? Em tudo aquilo, tudo que ele fez, em tudo que ele demonstrou por nós. Já paramos para pensar nisso? Alguma hora, algum momento? Né? Foi terrível o sofrimento de Jesus. Mas aquele sofrimento nos garantiu vitória, nos garantiu perdão, nos garantiu salvação, nos garantiu vida eterna, nos garantiu cura. Aleluia. Tudo ali foi por nós para que a gente pudesse viver. Se ele não morresse, nós não podíamos viver. Ele teve que morrer para que você vivesse, para que eu vivesse. Viu, irmãos? Ele teve que morrer. Então, meus amados irmãos,
Eu acho que tá no tempo da gente refletir sobre muitas coisas que talvez nós não temos parado para pensar. Se Jesus sofreu, mas a gente não para pensar, sabe, ali em tudo que ele passou ali. Do momento em que ele vai do Getsemane, onde ele vai passar por todos aqueles julgamentos ali, pelas humilhações, até o momento em que ele vai render o seu espírito a Deus. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E ele vai descer a sepultura, vai até as almas até as almas em prisão, e ali vai pregar e dizer: olha, eu sou o filho prometido, aquele que Enoque ali pregou, falou, aquele que Noé pregou ali, mas vocês não quiseram ouvir, não aceitaram, não creram. Viu? E ele vai ali para tomar a chave da mão de Satanás, para pregar ali as almas em prisão e dizer: olha, eu venci. Mas vocês não creram na mensagem. Vocês não receberam a palavra que veio até vocês. Vocês recusaram a palavra. Mas eu venci. E agora todos aqueles que morreram naquela esperança estavam se levantando da mesma forma como ele estaria se levantando, ressuscitando dos mortos. Como até mesmo Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, né? Ele disse isto. E ali foi uma profecia quando ele estava falando justamente daquilo que Jesus ia fazer, né? E todos aqueles morreram nessa esperança de ressuscitar um dia. E nós estamos aqui nessa esperança de que um dia nós sairemos desse corpo e estaremos em um corpo melhor, em um lugar melhor, vivendo uma vida melhor. Mas tudo isto por causa do que ele fez, por causa do seu amor para conosco. Viu, irmãos? E nós deveríamos parar e pensar, porque muitas vezes queremos viver uma vida desleixada, relaxada, e não queremos dar ouvido e atenção para aquilo que nós temos recebido nesse dia, nesta hora, nesse momento, e nós deveríamos agarrar isto com toda a força, com toda a fé no nosso coração e seguir caminhando, irmãos, com esta verdade, né? Firme nesta promessa, porque essas promessas são fiéis e são verdadeiras. Passará céu e terra, mas a palavra do nosso Senhor não vai passar. Tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Então quero ler mais outra escritura aqui que diz assim, 1 João 3,16, que diz: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Viu só? Então, ele deu a vida dele por nós, mas nós também devemos dar a nossa vida em prol dos nossos irmãos, dedicando a eles, né, serviço, trabalho, não é isso? Em qualquer momento, qualquer situação, devemos estar ali, podendo de alguma forma estender as mãos, não é isso, irmãos? Dedicando-nos uns aos outros. É o que precisamos. Estamos precisando, né? Então, eu tenho estado alegre, né?
mesmo com muita provação, muita luta, mas eu tenho estado alegre. Meu coração tem se alegrado. Às vezes nós passamos um momento tão difícil em nossas vidas, mas em nós há uma certeza em nós de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tá, meu irmão? E como o nosso profeta de Deus, no tempo do fim, falou: vivendo, ele nos amou. Morrendo, ele nos salvou. Sepultado, ele levou os nossos pecados. E ressuscitado, né? Ressuscitado. Nós também fomos ressuscitados com ele. Amém? Glória a Deus. Então devemos ficar firmes, né? Na palavra, nas promessas de Deus, e que Deus abençoe cada um dos irmãos e que Deus nos ajude. Glória a Jesus. Nós vamos encerrar por aqui, né? Nós nos estendemos um pouco aí, mas tudo isso é para a glória e louvor do nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer coração. Eu vou encerrar aqui o vídeo, tá bom? Glória a Deus.